Nós somos a matemática do IFP, Campus Floriano. Agora, juntos em um só lugar. Canal Matemática de Primeira. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcelo, professor do Instituto Federal do Piauí, Campus Floriano, professor de matemática. O nosso assunto de hoje é trigonometria no triângulo retângulo. No triângulo retângulo, vamos estudar as relações métricas no triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras, as razões trigonométricas e resolver alguns exemplos na aula de hoje. Triângulo retângulo é todo triângulo que apresenta um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Por exemplo, temos aqui um triângulo ABC, retângulo em A, onde a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo, ou seja, a hipotenusa é sempre aquele lado oposto ao ângulo de 90 graus. Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Então, se pegarmos o ângulo A somado com o ângulo B somado com o ângulo C, ele é igual a 180 graus. Como no triângulo retângulo, um dos ângulos é reto, a soma dos outros dois ângulos agudos menores que 90 é sempre 90 graus. Ou seja, perceba que tanto o ângulo B como o ângulo C, eles são ângulos agudos, ou seja, menores do que 90 graus, e que a soma deles é igual a 90. Quando a soma de dois ângulos internos é igual a 90 graus, dizemos que esses ângulos são complementares. Então, tanto o ângulo B e o ângulo C eles são complementares, pois a soma deles é igual a 90 graus. Relações métricas no triângulo retângulo. Considerando o triângulo retângulo abaixo, vamos destacar os seus elementos. Então, se pegarmos o triângulo aqui, ó, ABC, certo? Traçaremos aqui uma reta na perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, onde este Hzinho aqui nada mais é do que a nossa altura relativa à hipotenusa. Daí, vamos agora destacar os seus elementos. O segmento aqui BC, certo? Que chamaremos de Azinho, que é aquele lado oposto ao ângulo de 90 graus, ele é a nossa hipotenusa. Já o segmento aqui, ó, AB, chamaremos de Czinho, e ele é o cateto. O outro segmento aqui, o segmento AC, chamaremos de Bzinho, e ele é o nosso outro cateto. O segmento AH, que é o nosso Hzinho, como já foi dito, ele é a altura relativa à hipotenusa. O segmento BH chamaremos de Mzinho, e ele é a projeção, ó, do cateto C sobre a hipotenusa. Já o segmento, ó, HC chamaremos de Nzinho, e ele é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Com esses dados, vamos considerar três triângulos: o triângulo ABC, o triângulo ABH e o triângulo AHC, que, por possuírem dois ângulos congruentes, são semelhantes. Ou seja, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ABH, que é semelhante ao triângulo AHC. Então, partindo do triângulo ABC, certo? Dessa figura aqui, vista anteriormente, vamos escrevê-la separadamente. Ou seja, vamos escrever aqui o triângulo maior, que é o triângulo ABC, certo?
temos aqui o nosso outro triângulo AHB e temos aqui o nosso outro triângulo AHC, como foi dito anteriormente. Comparemos agora os triângulos ABC com o triângulo ABH. Como foi dito anteriormente, esses dois triângulos eles são o quê? Semelhantes. Dessa forma, partindo desse princípio agora, podemos agora ter o seguinte, que olhando aqui o triângulo ABC, esse segmento aqui que é a nossa hipotenusa, olhando agora para esse outro triângulo aqui AHB, perceba que este segmento aqui, ele está para quem? Está para esse outro segmentozinho aqui, que no caso aqui é quem? O nosso Czinho, que é também o que? A hipotenusa, só que desse triângulo AHB. Então, A está para C, vai ser igual a este outro segmentozinho aqui, AC, que é o nosso Bzinho, que é o nosso cateto, ele está para quem? Está para este segmentozinho AH, que nada mais é do que o nosso Hzinho. Então, B vezes C é igual a vezes H. Dessa forma, o produto das medidas dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa à mesma. Da mesma forma, vou pegar novamente a hipotenusa, que é o segmento, que é esse segmento BC, que é o nosso Azinho, está para Czinho, vai igual a... Você agora vai pegar esse outro cateto aqui, que é o segmento AB, que é o nosso Czinho, que está para quem? Para esse Mzinho. Então, C ao quadrado é igual a A vezes M. Ou seja, o quadrado de um cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela projeção do mesmo sobre ela. Pronto. Feito isso aí, vamos agora pegar este catetozinho aqui que é B, que ele está para quem? Está para H, como já foi dito. E que este outro catetozinho aqui, que é C, está para quem? Para esse outro catetozinho aqui, que é M. Então, C vezes H é igual a quem? A B vezes M. Ou seja, o produto da medida de um cateto pela altura é igual ao produto da medida do outro cateto pela projeção do primeiro. Beleza, pessoal? Então, agora, o que é que vamos fazer aqui? Vamos agora comparar, certo? O triângulo ABH com o triângulo HC, que já foi dito anteriormente, eles são o quê? São semelhantes. Então, como eles são semelhantes, novamente, temos o quê? Temos que este catetozinho aqui desse triângulo AHB, que é o nosso Hzinho, ele está para quem? Está para este catetozinho B aqui, que é o nosso Nzinho do triângulo AHC. Então, H está para Nzinho, vai ser igual a... Este outro catetozinho aqui, que é Mzinho, ele está para quem? Para este Hzinho aqui. Então, H ao quadrado vai ser igual a quem? A M vezes N. Ou seja, o quadrado da altura é igual ao produto das medidas dos lados das projeções. Teorema de Pitágoras. Pessoal, o Teorema de Pitágoras é o teorema mais falado dentro da matemática. E nele temos diversas demonstrações. Na nossa aula aqui vamos apresentar uma delas, beleza? Então, se pegarmos o triângulo aqui ABC, certo? Todos aqui já sabem, né, que o Teorema de Pitágoras nada mais é do que o quadrado do comprimento da hipotenusa vai ser igual a quem? A soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, como já foi dito, certo? Então, o quadrado da hipotenusa, lembrando que a hipotenusa é sempre aquele lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o quadrado da hipotenusa vai ser igual a soma, certo? Do quadrado dos outros catetos, que no caso aqui é B e C. Beleza, pessoal? Então, uma dessa demonstração é o seguinte. Acabamos de verificar o quê? Que o quadrado de um cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela projeção do mesmo sobre ela. Ou seja,
que c ao quadrado é igual a vezes m e que b ao quadrado é igual a vezes n. Pronto. Então fica fácil agora a nossa demonstração. Por quê? Você vai simplesmente somar aqui. Aí ao somarmos vamos ter o quê? Que c ao quadrado mais b ao quadrado vai ser igual a vezes m mais a vezes n. Perceba que o a é o elemento em comum. Então, c ao quadrado mais b ao quadrado vai ser igual a... Coloca-se o a em evidência, certo? Então, fica a vezes m mais n. Só que esse m mais n, se você observar aqui em nossa figurazinha, mzinho, ó, que é o segmento BH, somado com esse nzinho, que é o segmento AHC, nada mais é do que o nosso azinho. Então, substituindo aqui m mais n por a, teremos o quê? Que c ao quadrado mais b ao quadrado é igual a quem? A vezes a, que no caso, a ao quadrado. Demonstrando assim o teorema de Pitágoras. Beleza, pessoal? Então, pessoal, visto o teorema de Pitágoras, agora temos aqui as razões trigonométricas, certo? Então, se pegarmos o triângulozinho aqui, retângulo, certo? O triângulozinho ABC, fica fácil agora de verificarmos quem? O seno de alfa, que nada mais é do que o cateto oposto a alfa, que no caso aqui seria quem? O segmento AB, que é o nosso Czinho, certo? Sobre a hipotenusa, que é o segmento quem? BC, que é o nosso Azinho. Ou seja, o seno de alfa nada mais é do que C sobre A. Já o nosso cosseno de alfa, certo? É o nosso cateto adjacente, que no caso aqui seria quem? O B, sobre quem? Sobre a hipotenusa, que é o nosso Azinho. Portanto, o cosseno de alfa seria quem? B sobre A. Já a tangente de alfa, certo? Seria quem? Seria o cateto oposto, que é o segmento AB, sobre o cateto adjacente, que seria o segmento AC. Ou seja, a tangente de alfa seria o quê? C sobre B. Daí, certo? Temos o quê? Que os números seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa são as nossas razões trigonométricas do ângulo alfa. Pessoal, agora vamos verificar alguns exemplos. No exemplo 1 aqui, temos o quê? Que o triângulo ABC da figura ele é retângulo em A. E queremos simplesmente obter as razões trigonométricas do ângulo B. Só que para isso, certo? É necessário conhecermos quem? O segmento CB, que no caso aqui é a nossa hipotenusa, pois é aquele lado oposto ao ângulo de 90 graus. Para isso, certo? Vamos pegar o segmento BC e vamos chamá-lo de uma variávelzinha qualquer, certo? Uma variável x. Logo em seguida, certo? Vamos utilizar o nosso teorema de Pitágoras. Daí temos o quê? Que o quadrado da hipotenusa, que é o segmento BC, certo? É igual à soma do quadrado dos outros dois catetos, que no caso aqui seria quem? AB e AC. Pronto. Feito isso, BC você chamou de x. Então fica x ao quadrado é igual a... O segmento AB é igual a 16, então fica 16 ao quadrado, mais AC é igual a 12, então fica 12 ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui, temos o quê? Que x ao quadrado é igual a 256 mais 144, logo x ao quadrado é igual a 400, portanto, x é igual a 20, encontrando assim, certo? O segmentozinho CB, que no caso seria quem? Seria 20. Beleza, pessoal? Pronto, feito isso aí, fica fácil agora de nós encontrarmos as razões trigonométricas de B. Então, vamos lá. Se pegarmos o seno de B, certo? Está aqui ele, nada mais é do que o cateto oposto, certo? AB sobre a hipotenusa, que isso aqui nada mais é do que 12 sobre 20. Simplificando isso aqui vai ser igual a 3/5, que ainda é igual a 0,6. Já o cosseno de B fica sendo cateto adjacente, certo? Que no caso aqui seria quem? Seria o nosso 16, certo?
dividido por quem? Pela hipotenusa, que é 20. Ou seja, o cosseno de B seria igual a quem? 4/5, né? Você ia simplificar novamente, que isso aqui é igual a 0,8. Já a nossa tangente de B seria cateto oposto a B sobre cateto adjacente a B, que isso aqui seria igual a 12/16, que ainda seria igual a quem? A 3/4, né? Simplificando, que isso aqui ainda seria igual a quem? A 0,75. Encontrando assim as razões trigonométricas de B. Beleza, pessoal? Pessoal, agora aqui no exemplo 2, certo? Queremos calcular os ângulos agudos de um triângulo retângulo cujos lados medem 5 centímetros e 6 centímetros. Então, você está querendo encontrar o quê? Os ângulos agudos, que nesse caso chamaremos um de x e o outro de y. Feito isso, certo? Podemos utilizar o quê? As razões trigonométricas, né? Por se tratar de, no caso aqui, um triângulo retângulo. Dessa forma, utilizando a tangente de y, certo? Que já sabemos que é o cateto oposto, que no caso aqui é quem? É o nosso 6, sobre o cateto adjacente, que é quem? O nosso 5. Então, a tangente de y seria igual a 6/5, que isso aqui é igual a 1,2. Portanto, o nosso y seria aproximadamente 50 graus, certo? Como x e y, certo? A soma deles é igual a 90 graus, ou seja, x e y são complementares, certo? Então, eu posso dizer o que com isso? Que x mais y é igual a 90, você vai pegar simplesmente o y, que é aproximadamente 50, e substituir. Então, substituindo, temos o que? Que x é aproximadamente o que? A 40 graus. Beleza, pessoal? Então, aqui estamos encerrando a nossa aula de hoje, certo? E até a próxima. Valeu!